química que o Trump sentiu, né? A química dos minerais. Né? É uma química bem específica. 4h58. Quero destacar também, para você que está circulando por São Paulo, aquele problema, quero falar de novo, né? Daquele problema para quem vai na direção do aeroporto de Guarulhos, para a região lá do aeroporto. Aquele trânsito que tinha na conexão entre a Ayrton Senna e a Avenida Monteiro Lobato já está bem restrito ao acesso da avenida. A saída 2B ali é onde tem essa lentidão. Caminho livre para quem vai direto na direção do aeroporto. Então é a boa notícia para você que vai no sentido de Guarulhos, vai para o aeroporto internacional, vai ter o caminho sem grandes... com o trânsito normal, né? Claro, tá muito mais trânsito para quem está saindo lá do aeroporto, indo na direção da Dutra e da L. Smith do que do contrário. Quem está utilizando o sistema Anchieta Imigrantes para vir para São Paulo, continua Imigrantes muito ruim para quem sobe, e Anchieta já com a liberação das duas pistas, ou seja, tem Anchieta, tem Imigrantes para subir e para descer, ou seja, para não afetar a vida do motorista. Quer dizer, afetar para subir pela Imigrantes está claríssimo, isso tá dado. Então, quem está na Imigrantes para subir está sofrendo com muita lentidão no trecho de serra. Já não tem tanta lentidão assim na Cônego Domênico Rangoni, mas na aproximação ali de Cubatão. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui em mais uma edição do Acontece. Obrigado, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17:01 está marcando o relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Aqui no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, fala galera desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Você aprova a contratação do novo técnico da Ponte, Rodrigo Santana? Opine 97102-1493. 97102-1493. E com a lesão de Nathan Melo, como você escalaria o meio-campo do Guarani para a partida contra o Castanhal? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível.
de participações. Pautas da Ponte. Rodrigo Santana é o novo treinador da Ponte Preta. Técnico foi apresentado oficialmente no início da tarde de hoje e já comandou seu primeiro treinamento à frente do clube. Ponte acerta a contratação de Rodrigo Saravia, volante uruguaio de 25 anos que estava no Belgrano, da Argentina. Jogador se destacou pelo Peñarol entre 2020 e 2023. Bruno Lopes e Serginho devem retornar à Ponte após o fim de empréstimo no norte de Minas Gerais. Dupla é esperada em Campinas para a sequência da temporada. Brigatti confirma que Ponte contratará de 6 a 7 jogadores para as disputas da Copa do Brasil e da Série B. Vindo do Volta Redonda, Rodrigo Santana afirmou que não deve indicar nenhum jogador da equipe carioca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube conta com Elvis para a Série B e alinha expectativa com meia. E tem também as pautas do Guarani para o programa de hoje. Elenco do Guarani realizou a última atividade na cidade de Campinas nesta segunda-feira e já viajou ao Pará, onde enfrenta o Castanhal na próxima quarta-feira, 15h30, pela Copa do Brasil, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Em tratamento no departamento médico, Natan Melo é desfalque confirmado para este jogo. Ralf e Fabrício Dias disputam a vaga deixada pelo meia. Guarani mantém Matheus Costa para o duelo pela Copa do Brasil e treinador deve utilizar a base da equipe que vinha atuando nas últimas rodadas dos Paulistão. Guarani estreia na Série C contra o Maranhão, fora de casa, entre os dias 4, 5 ou 6 de abril. Sábado, domingo ou segunda. Primeiro jogo no Brinco será na rodada seguinte, contra o Volta Redonda. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Sem mando. Na semifinal, São Paulo fica apalavrado para ter o Brinco de Ouro no futuro. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Pressão interna faz Pedrinho ceder e Fernando Diniz é pego de surpresa com demissão no Vasco. Treinador deixou o cargo após a derrota para o Fluminense pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Cruz Maltino tem Renato Gaúcho como um dos nomes para substituir Diniz. Para o jogo contra o Santos, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda será comandado pelo interino Bruno Lazzaroni, auxiliar fixo do clube. Pauta 2. A UEFA anunciou nesta segunda-feira que suspendeu provisoriamente o atacante Prestiani, do Benfica, acusado por Vini Júnior de ter proferido ofensas racistas no duelo contra o Real Madrid na última terça-feira. O argentino recebeu suspensão de uma partida em competições organizadas pela UEFA e assim não poderá atuar na partida de volta entre Real Madrid e Benfica na próxima quarta-feira no Santiago Bernabéu pelos playoffs da Liga dos Campeões. Pauta 3. México.
vive tensão, com onda de violência meses antes da Copa do Mundo. País que receberá jogos em 3 cidades está em alerta com crimes cometidos em diversas regiões após morte do principal narcotraficante do México. FIFA ainda não se manifestou sobre o tema. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também pode opinar mandando para cá a sua participação via o WhatsApp 971021493. 971021493. Com mensagens de áudio, mensagens de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações aqui pela Rádio Bandeirantes neste dia 23 de fevereiro de 2026. Então mande nos temas do dia e também mande nas enquetes a sua participação. A prioridade é sempre para os ouvintes que opinam sobre as enquetes e também sobre os temas do dia. E aí, não tendo enquetes, não tendo resposta, não tendo participação para as enquetes e para os temas do dia, aí a gente coloca as outras mensagens com outros temas. Mas a prioridade é sempre para quem participa respondendo os temas do dia e também as enquetes, tá bom? Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Macaca, hoje começando com o time alvinegro de Campinas. O técnico Rodrigo Santana comandou a primeira atividade hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. No período da tarde, os jogadores fizeram um trabalho de força no CT do Jardim Eulina e daqui a pouquinho vou trazer informações importantes sobre jogadores recuperados de lesões que ficam à disposição para a partida da Copa do Brasil. Pelo lado do Guarani, a delegação alviverde embarcou rumo ao Pará, onde vai enfrentar o Castanhal na quarta-feira, partida que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate para Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que também está no Switcher, ele que seleciona a imagem e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 15 minutos, Esporte em Debate no seu rádio. Até às 19 horas e 30 minutos, mande para cá a sua participação. Já as mensagens. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Atenção! Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima de você, entre lá no site, né? E aí você vai ver qual é a loja mais próxima aí da sua residência. Escolha esta loja e aí com certeza você será muito bem atendido pelo time de vendedores da Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, lá do Roberto Rocha, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes.
Ouvinte mandando pra cá mensagens. Boa tarde, Batista e amigos da Band. Meu nome é Denilson Viana, de Mogi Guaçu. Ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes Campinas desde a época do AM 1170. A Rádio Bandeirantes 85,7 estava pegando maravilhosamente bem aqui em Mogi Guaçu, até uns 15 dias atrás. Não sei o que aconteceu, mas desde então a transmissão do 85,7 ficou ruim. Quase não pega em nenhum ponto da cidade. Antes pegava em qualquer ponto da atual frequência. Gostaria de saber se houve alguma alteração na direção da antena de vocês. Agora só ouço por aplicativo. Obrigado. Denilson Viana, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Vou encaminhar a sua mensagem ao Departamento de Engenharia aqui da Band para saber o que é que aconteceu, né? Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, mas vou encaminhar, tá bom? Esta mensagem e tenho aqui o seu telefone celular. E prometo encaminhar uma resposta via telefone celular, uma mensagem para você com a resposta que acredito, né, vai me dar o Departamento de Engenharia da Bandeirantes. De qualquer maneira, um abraço, muito obrigado aí pela audiência, você que está no aplicativo, que é um recurso muito favorável, que você pega em qualquer lugar, não há necessidade de depender do alcance da antena, porque o aplicativo pega em qualquer lugar do país. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, né, o atacante Mastriani tá fora do Atlético Paranaense, ele tinha contrato até o final de 2026 com o Furacão, só que o Furacão liberou o jogador, ou seja, tá livre no mercado. Felipe Azevedo, atacante que defendeu o Capivariano neste Paulistão, acertou com o Botafogo da Paraíba. É o mais novo reforço do clube para a sequência da temporada. E o Vasco está atrás de um novo treinador, né? O Rafael Guanais, do Mirassol, é um dos objetivos, e a opção B seria o Renato Gaúcho, já que Fernando Diniz foi demitido no final de semana, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos nessa segundona imediatamente para o Fala Galera. Você aprova a contratação do novo técnico da Ponte, Rodrigo Santana? Aprovo, mas ele precisa ter condição de trabalho, né? E condição de trabalho não só dos salários e a casa em ordem dos jogadores e comissão técnica e funcionários. Ele precisa ter um time na mão. E a Ponte, na minha opinião, precisa contratar uns pesos pesados aí, senão não vai suportar a Série B. Então vamos aguardar, tem um tempo ainda para começar a Série B, mas ele precisa, o Rodrigo Santana, de respaldo, autonomia e reforços. Vamos ver. Com a lesão de Natan Melo, como você escalaria o meio-campo do Guarani para a partida contra o Castanhal? O William Farias está garantido, né? Me parece que é o Isaac que vai ser recuado ali para a posição, né? Do Natan Melo. E com o Cauã Jesus, eu acho que é uma boa. Poderia ser a colocação do Ralf também. O fato é que o Natan Melo ele não tem substituto, na minha opinião. Então, qualquer coisa que você faça, será que o Isaac vai render aqui como segundo volante? Não sei. Não seria melhor colocar o Ralf de primeira e deixar o William Farias fazer a parte qualificada de saída de bola? Não sei. Né? Tenho dúvidas. Eu só tenho certeza de uma coisa.
O Natan Melo, neste momento, não tem substituto à altura nesse elenco do Guarani. Batista. 17h22 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens 97102-1493. 97102-1493. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos especialmente com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no seu dia a dia. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h24, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Ponte Preta anunciou e apresentou oficialmente o seu novo treinador para a sequência da temporada. Rodrigo Santana tem 43 anos, estava comandando o Volta Redonda até a última sexta-feira e, é claro, aceitou o convite para dirigir a Ponte Preta nas disputas da Copa do Brasil e também da Série B. Em uma nota oficial postada pelo Clube Carioca, foi informado que a multa rescisória foi paga. O Breno Beretta trouxe a informação que essa multa gira em torno de R$80 mil. Enfim, Rodrigo Santana é o novo treinador da Ponte Preta, chega com contrato até o final da temporada, tem experiência na Série B, conquistou o acesso da Série C para a Série B com o Remo no ano de 2024, tem passagens por diversos times. O melhor trabalho dele até aqui foi no Atlético Mineiro em 2019, já comandou outros times como a URT, o Avaí, Curitiba, Confiança, times da Indonésia, times da Bolívia também, e como eu disse, o último trabalho dele foi no Volta Redonda, clube que ele se despediu na última sexta-feira. Junto com o Rodrigo Santana, chega também Gabriel Remédio para ser um novo auxiliar da Ponte Preta. O Gabriel Remédio estava na Ferroviária. E como eu disse, o Rodrigo Santana foi apresentado oficialmente hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Ele esteve presente ali ao lado do Ricardo José Silva, diretor de marketing e comercial da Ponte Preta, e também, é claro, do João Brigatti, coordenador de futebol da Macaca. Separei alguns trechos aqui dessa primeira entrevista do Rodrigo Santana e vamos ouvir primeiramente a primeira fala dele oficialmente como treinador da Ponte Preta, onde ele agradece à diretoria pela oportunidade de comandar a Ponte Preta nesta temporada. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí por terem me aguardado. Hoje o treino estendeu um pouquinho, a gente teve uma conversa com o elenco. Agradeço demais a diretoria, a confiança que teve em buscar os meus serviços. Obrigado, João. Obrigado demais. Momento que recebi a ligação do João, do Matheus, tudo começou a facilitar muito, né? Não tem como negar um clube da grandeza da Ponte Preta, né? De uma camisa pesada, de uma torcida fanática. Tudo isso move qualquer
profissional que tem esse sangue na veia, né? Então, isso facilitou muito a nossa chegada. Hoje eu estou aqui muito feliz, né? Tenho consciência do desafio que a gente tem pela frente, a responsabilidade, mas a gente acredita que com muito pé no chão, com muito trabalho, com muito empenho, já entendendo o que é a Ponte Preta, qual é o DNA da Ponte Preta, a gente já sabe que a gente tem que montar um time extremamente competitivo, onde não negocie um palmo dentro de campo. Então é isso que a gente desde o primeiro dia já está conseguindo colocar na mente dos atletas. A gente tem um ano muito promissor aí pela frente e precisamos nos dedicar muito, que no dia 11 já tem uma grande batalha aqui que vale muito para o clube. Então eu estou muito feliz, me sinto muito preparado e honrado de estar vestindo essa camisa e espero fazer história daqui. Eu vim para fazer história na Ponte também. E agora vamos ouvir o Rodrigo Santana, novo técnico da Ponte Preta, falando sobre como ele gosta de jogar, sobre os jeitos que ele gosta de armar a equipe, o que ele cobra dos atletas dentro de campo e, é claro, as formações preferidas do novo treinador da Macaca. É evidente que todo treinador tem a sua ideia, tem o seu modelo de jogo, mas quando ele monta o elenco, quando ele faz a pré-temporada, ele consegue construir, né, o seu sistema de jogo, a sua forma de jogar. E quando você chega num elenco que já foi montado, já foi construído, a gente procura optar, ler o vestiário, entender as características para extrair o melhor deles dentro de um sistema onde traga uma segurança e um conforto melhor para eles terem mais convicções nas ações, nas decisões dentro do campo. Porém, os conceitos eu não abro mão, né? De uma equipe que quando perde a bola ela tem que reagir, ela precisa pressionar, uma equipe que quando está defendendo ela precisa estar organizada, principalmente a área defensiva. Então, chegou no último terço do campo, eu preciso de uma área organizada, ofensiva, quem vai atacar primeiro pau, segundo pau, marca do pênalti, tudo isso a gente deixa muito claro para eles, independente do sistema de jogo. Então a gente vai procurar buscar com esse curto tempo que a gente tem, qual vai ser o sistema ideal para tentar extrair o melhor de cada jogador. E o Rodrigo fala também sobre o trabalho que deve ser feito inicialmente neste primeiro momento com a camisa da Ponte Preta e cita também a relação dele com a situação financeira da Ponte Preta. Como eu enxergo esse momento? Eu acho que meu principal desafio na primeira semana é resgatar a autoestima dos atletas, né? A gente sabe e respeita muito a torcida, o quanto ela sente, mas os jogadores também sentem muito, né? Então a gente precisa resgatar essa confiança dos jogadores, a autoestima, para fazer com que eles transmitam essa confiança para o torcedor durante os jogos, né? Então esse é o meu primeiro trabalho que eu tenho que fazer aqui de bastidor. Eu acredito que através do resultado a torcida volta, nos passa confiança, também acreditem no projeto e a gente sabe que quando a torcida está junto é muito difícil bater a ponte aqui dentro, né? Então é um grande aliado nosso a gente resgatar a confiança do torcedor e isso só depende da gente. Em relação à parte financeira, eu sou um treinador que pouco me envolvo. Eu me envolvo muito com a disciplina de treino, de jogos. Eu acredito que quando a gente veste o uniforme de treino, entra ali para treinar, a gente tem que esquecer os problemas, deixar para fora, deixa a diretoria correr, trabalhar para solucionar os problemas dela. Eu tenho que resolver os meus problemas ali dentro, porque eu acredito que com o resultado facilita tanto a nossa vida, eu vivo de resultado, os jogadores vivem de performance, minha obrigação é fazer com que eles venham performar melhor. Eles performando vai me dar resultado, eles tendo resultado é bom para a gente, é bom para a diretoria, né, para facilitar o mecanismo ali fora. Então acho que parte muito do vestiário, eu tenho que resgatar esse vestiário aí, fazer com que eles tenham convicção, que eu consiga produzir, passar a primeira fase de Copa do Brasil, iniciar bem essa Série B, eu acredito que a torcida vem junto com a gente e facilita o trabalho da diretoria. O Rodrigo ele comandou apenas 8 partidas a equipe do Volta Redonda. Ele chegou no final do ano passado, disputou o Campeonato Carioca à frente do Voltaço e ele fala sobre essa passagem rápida pelo clube carioca e fala também como foi a negociação para chegar até a Ponte Preta. Pedro, bom dia. Foi um trabalho curto, mas muito intenso.
né, no Volta foi um lugar onde eu fui muito feliz, né? A gente ali estava com a segunda melhor defesa e com o segundo melhor ataque, tivemos possibilidades até a última rodada de ser campeão da Taça Guanabara, e eu tinha uma ambição muito grande ali de até brigar pelo título carioca. Ali eu já vinha tendo sondagens, já tinha proposta de alguns outros clubes e eu estava muito focado ali em relação ao Campeonato Carioca. Quando a gente saiu na penalidade contra o Vasco, o Volta me ligou, né? E quando o primeiro contato, quando o Matheus fez para dar uma sondada, uma especulada, balançou, porque por ser uma Ponte Preta, por ter uma camisa, uma repercussão nacional muito grande, eu vi como uma grande oportunidade, né? E aí eu precisava discutir um pouquinho mais da parte técnica, a parte de elenco, parte tática, o que estava se passando, como é que estava o vestiário. Foi quando a gente falou com o João foi muito claro, foi muito transparente para a gente, e devido a essa experiência que a gente tem em recuperar o ambiente, a gente fez com que eu conversasse com a diretoria numa boa, onde também saí de portas abertas, fui muito feliz, só tenho muito a agradecer também ao Volta. E isso facilitou, a partir do momento que a gente terminou de conversa com o João, fiquei mais ou menos apalavrado e ficou muito mais fácil de fechar o contrato. E só uma explicação rápida para a torcida ponte-pretana, o Rodrigo cita Matheus nesta resposta, cita também na primeira resposta. Muita gente deve estar se perguntando quem é o Matheus. O Matheus é o gerente de planejamento e de mercado do departamento de futebol da Ponte Preta, passou a fazer parte deste departamento da Macaca em agosto do ano passado e vem ajudando muito a mapear atletas, contratar jogadores. No ano passado, o Marcelo Fernandes, nas entrevistas coletivas, sempre citava e via com muitos bons olhos o trabalho do Matheus. É um garoto muito novo, muito promissor na área, e como o Rodrigo disse, foi o Matheus quem fez o primeiro contato, que sondou o treinador primeiramente. O Matheus, que atua, claro, ao lado do João Brigatti, do Ricardo Koyama, do Marco Ebelin e também do Antônio Braz, funcionários aí da Ponte Preta que trabalham no, podemos dizer, scout assim do clube. E agora, voltando para a entrevista do Rodrigo Santana, ele falou também a respeito sobre o primeiro contato que ele teve com o elenco, sobre esse primeiro dia de trabalho, e uma resposta que interessa a torcida ponte-pretana. Questionei se ele pensa em trazer alguém que estava com ele no Volta Redonda. O primeiro dia foi de reunião, né? De conversa, de bate-papo, também para eles entenderem um pouquinho das nossas ideias, né? Nada tático. Em relação ao treino, foi o que eu falei, muita disposição. Não trabalhei com ninguém, mas joguei muito contra a grande maioria dos jogadores aqui profissionais, né? Não, a rapaziada da base eu vou estar conhecendo, pegando nome por enquanto, mas a maioria ali eu já joguei contra, já fiz grandes duelos, decisões. Então, o comportamento dele dentro de um jogo, a gente está muito, muito atento para isso. A gente tem uma leitura boa deles. Em relação aos atletas do Volta, não vou trazer nenhum, não por falta de qualidade, mas sim que eles também estão muito focados no projeto de acesso, e eu sei que se sair algum jogador de lá pode estar comprometendo, né? O elenco ainda é muito enxuto, fiz um trabalho lá de Carioca sem muitos reforços, sem muito investimento no início, e eu sei que os jogadores estão se destacando ali, se tirar dali pode complicar o projeto deles. Então, como eu também sou muito grato ao clube lá, a gente vai procurar deixar eles fazerem o projeto deles, a gente tenta optar por outro mercado, e quem sabe aí a gente subindo, quem sabe no final do ano a gente pode optar por um, porque tem muito bom jogador ali também. E o Rodrigo falou também a respeito da relação com Potker e Elvis. O Potker retornou na semana passada, foi apresentado na última sexta-feira. O Elvis está na Macaca desde 2022, é um grande ídolo da torcida ponte-pretana, e o Rodrigo fala como esses dois atletas podem ajudar tanto dentro de campo como fora de campo também. Bom, isso é muito importante. Quando você chega num clube, já tem jogadores identificados com o clube. Existe uma sinergia muito grande entre
diretoria, torcida e atleta. Isso para o treinador é muito bom, desde que eles também comprem a ideia do treinador, do projeto. A gente espera extrair o máximo deles. Tecnicamente, eles, como eu posso dizer, são ídolos, né? Do clube, dispensa comentários, mas eles precisam estar bem, né? Precisam estar entregando o máximo ali dentro de campo, porque a gente sabe da cobrança que tem, entendeu? Então, quanto mais entrega, mais desenvolvimento para a equipe. Então, são jogadores super do bem, sabe? Tenho ótimas referências deles como ser humano, como profissional. E a gente espera estreitar mais ainda essa confiança, fazer uma confiança mútua. Eu que estou chegando agora, eles que já têm tempo de casa, que já tem uma história, porque eu também quero fazer minha história aqui, né? Então, eu espero o máximo deles aí para entregar, abraçar os atletas que estão chegando, para se identificar o mais rápido possível com o clube, para a gente fazer um grande ano sempre com um ambiente muito leve, competitivo, mas leve, entendeu? Não é leve por ser leve, chega lá no campo só tem amiguinho, não, tem que ter cobrança entre eles também, porque a gente sabe que a gente precisa de resultado. Então conto muito com o apoio deles, vou com um tempo aqui, eu vou sentar com um por um, já falei, e eu vou tentar vou extrair o máximo deles. E como eu disse no início do meu boletim, o Brigatti esteve ali ao lado do Rodrigo Santana, novo técnico da Macaca. Quem nos acompanhou pelo YouTube pôde ver que além do Brigatti também estava o Ricardo José Silva, diretor de marketing e também diretor comercial da Ponte Preta. E o Brigatti foi questionado a respeito de contratações. Quantos jogadores ainda devem chegar para a sequência da temporada, e foi perguntado também sobre os retornos de Bruno Lopes e Serginho, que estão emprestados para o Norte Esporte Clube de Minas Gerais. Na verdade, a gente já entendia a necessidade da Ponte Preta de trazer contratações e fortalecer o elenco, até porque o Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos também, é muito difícil, muito complicado e necessita de um elenco forte. Agora, com a chegada do Rodrigo, a partir de hoje, né, ontem mesmo nós já fizemos reuniões, a partir de hoje vai se concretizar ainda mais em fortalecer os nomes que a gente possa trazer para a Ponte Preta. Enfim, não é fácil, né? A situação, graças a Deus, na Ponte Preta financeira está começando a clarear, já vai melhorar, pode ter certeza disso, para dar uma tranquilidade para os profissionais que aqui estão e os que vão chegar. E a gente imagina em relação a trazer mais uns 6, 7 jogadores aí para que a gente possa ter, né, esse elenco forte para o brasileiro, para a Copa do Brasil, enfim, para o restante da temporada. Em relação ao Serginho e ao Bruno, né, estão conversando ainda, o Bruno já vai voltar para a Ponte Preta, né, o Serginho também, enfim, a gente espera que esses dois atletas possam compor nosso elenco também e fortalecer. Então, assim, é uma situação complicada de mercado, né? A gente tem trabalhado dia e noite aí para a gente poder buscar nomes que qualificam o nosso elenco, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante para isso, para poder entregar para o Rodrigo, para a comissão técnica, um elenco forte que venha a dar felicidade para a nossa torcida nesse restante de temporada. E como o Brigatti disse, mais 6 ou 7 jogadores ainda devem chegar essa semana, até porque a janela de transferências se encerra na próxima terça-feira, da semana que vem, dia 3 de março. E a Ponte Preta acertou a contratação de Rodrigo Saravia, uruguaio, tem 25 anos, estava livre no mercado depois de deixar o Belgrano da Argentina. Ele tem passagens pelo Peñarol, é revelado pelo Peñarol, defendeu também o Gimnasia de La Plata, clube da Argentina, e também já defendeu o Rostov da Rússia. Ele já esteve presente no treinamento que aconteceu hoje pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. Quando a gente chegava para a coletiva do técnico Rodrigo Santana, eu pude ver o Rodrigo Saravia como um belo uruguaio tomando seu chimarrão nos corredores do estádio Moisés Lucarelli. Já está integrado ao elenco da Macaca e deve ser anunciado nos próximos dias. E uma outra boa notícia para a torcida pontepretana é que alguns atletas que estavam entregues para o departamento médico retornaram e ficam à disposição do Rodrigo Santana para a disputa da terceira fase da Copa do Brasil. Jogadores importantes: Danilo Barcelos participou do treinamento
de hoje de manhã, assim também como Jonathan Cafu, Lucas Justin e também o João Gabriel. 4 atletas, como eu disse, que estavam no departamento médico e voltaram aí a participar das atividades junto com o elenco. Lembrando que a Ponte Preta treinou em 2 períodos nesta segunda-feira. De manhã os jogadores treinaram no estádio Moisés Lucarelli e no período da tarde fizeram trabalhos de força no CT do Jardim Olina. Batista. São 17h43. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso, como o presunto, e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. São 17h45. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da segunda-feira, 23 de fevereiro de 2025. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera desta edição. Você aprova a contratação do novo técnico da Ponte, Rodrigo Santana? Sim, aprovo. É jovem, 44 anos, mas já experiente, já com um trabalho consolidado como treinador, cara da nova geração aí. Claro que ele, como todos nós sabemos, que o treinador de futebol depende de resultados. O campeonato que a Ponte tem por disputar aí, fora a Copa do Brasil, que é a Série B, é um campeonato duríssimo, extremamente competitivo, desgastante, longo, com 38 rodadas. Então tem que ter um planejamento muito forte, muito bem elaborado, e ele tem que receber uma estrutura básica, pelo menos aceitável, para poder implantar a sua filosofia de trabalho e ir atrás desses resultados, que são, ao final da linha, aquilo que efetivamente mantém um treinador empregado e no cargo. Eu gostei da contratação e desejo a ele boa sorte, que possa, como ele disse aí na entrevista, a exemplo de outros tantos treinadores, construir a sua história de forma positiva e que a Ponte represente na carreira dele um marco, onde ele daqui a anos possa dizer para todos, inclusive para os seus filhos, para os seus netos: olha, a minha carreira
como treinador pode ser contada em 2 etapas. Antes e depois de ter passado pela Ponte. E isso já aconteceu com inúmeros treinadores. A gente tem muitos exemplos. Talvez o principal deles, e que não tenha sido revelado pela Ponte, veio já do mercado, como é o caso do Rodrigo Santana, seja o Gilson Kleina, que saiu daqui para o Palmeiras, só para ficar consignado. Agora, daqueles formados em casa, Jair Pisserni, Marco Aurélio, entre tantos outros, que a Ponte mostrou para o mundo do futebol e daqui eles alçaram voos muito mais altos, dirigindo grandes equipes do nosso futebol. Então, espero que com o Rodrigo seja assim também. Muitos outros que foram contratados pela Ponte e aqui consolidaram a carreira e daqui realmente buscaram o ápice. E eu acho que tem tudo para acontecer isso, mas para tal, como eu disse, tem que ter o mínimo aí, né? O mínimo aceitável, que é a condição administrativa que vai oferecer ou não. Essa parte estando assegurada, estando garantida, eu acho que dentro de campo, dentro dos treinamentos, na estratégia, ele vai desempenhar bem e a gente torce muito por isso. E agora o Fala Galera do Guarani. Com a lesão de Natan Melo, como você escalaria o meio do Guarani para a partida contra o Castanhal? Acho que tá meio desenhadão aí já, né? William Farias, Isaac e Cauã Jesus. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser William Farias, Cauã Jesus e Isaac. Não vai fugir muito disso. Acho que fica leve, fica um meio-campo envolvente, com o William Farias mais plantado, com uma missão mais marcante e mais bem definida de pegada, de marcação, enquanto que pode haver um revezamento entre o Cauã Jesus, que é canhoto, e o Isaac, que é destro. Ora, um recompondo um pouquinho e formando a dupla de volantes, e o outro tendo mais liberdade para fazer a transição com a parte ofensiva da equipe, com o ataque. Ora, o outro, mas eu acho que fica rotativo, fica legal, fica com boa mobilidade, fica leve, e teoricamente nesse momento, com a ausência do Natan Melo, que aliás é muito bom jogador, me parece que seja a formação mais indicada para que o Guarani faça a obrigação, para que o Guarani faça aquilo que todos nós esperamos, ou seja, que ele volte classificado lá de Castanhal no jogo da próxima quarta-feira, dia 25, lá no Pará. É longe pra caramba. Nesse momento, o Guarani tá voando. Vai antes, chega lá na segunda, descansa, depois treina leve a terça, descansa de novo e vai pro jogo. Tá muito bem elaborada a programação, inclusive com tempo suficiente para que os jogadores tirem o avião do corpo. Vamos ver se dentro de campo eles confirmam na prática, na arena, aquilo que na teoria é absolutamente indiscutível e inegociável. Ou seja, o amplo favoritismo do Guarani para passar à terceira fase da Copa do Brasil. Batista. Ô Breno, hoje na tela da Band você deu informações importantes a respeito do Rodrigo Santana. Poderia repetir aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes?
O Rodrigo Santana, Batista, ele começou a carreira, né? Ele teve algumas oportunidades, né, na URT, antes do Atlético Mineiro, mas ele efetivamente, o grande trabalho dele foi no Atlético Mineiro. Ele trabalhou na base, depois teve a oportunidade de trabalhar no time do Atlético como auxiliar. Aí eu não me lembro de cabeça qual foi o técnico que saiu e ele teve a oportunidade de trabalhar no profissional do Atlético, inclusive em competições internacionais. Chamou muita atenção, a torcida do Atlético tem um carinho muito especial, gosta dele até hoje. E o que aconteceu? Depois ele saiu do Atlético, depois ele ter feito esse bom trabalho, e ele rodou, foi trabalhar no Remo em 2024 e conquistou o acesso da Série C para a Série B. Eu, inclusive, o ano passado, entrevistei o Rodrigo Santana aqui na Rádio Bandeirantes, antes do jogo do Guarani contra a equipe do ABC. A entrevista durou uns 15 minutos. Depois dessa entrevista, o que eu fiz? Eu conversei com ele, comecei a conversar com ele, e a gente ficou 1 hora conversando. É um cara que é muito humilde, ele conversa muito bem, entende muito de futebol. Ele falou muito das ideias dele e do objetivo dele de pegar um trabalho bom desde o início, coisa que ele deve ter na Ponte Preta. Agora, com esses novos jogadores, com o novo plantel para a Série B do Brasileiro. Ele é um cara que gosta de linhas altas de marcação, ele é um treinador muito ofensivo, é um treinador que joga muito agrupado, e daquela época para cá eu fiquei pensando, poxa, bem que o Rodrigo Santana poderia comandar um dos times de Campinas, ou a Ponte ou o Guarani. E acabou dando certo, porque ele é, inclusive, muito elogiado no mercado. Ele só tem 43 anos, mas ele tem uma leitura de jogo e ele forma times muito competitivos. E tem um detalhe importante, ele sabe trabalhar sob pressão. Foi assim no Atlético, foi assim no Remo e vai ser assim na Ponte Preta. Então eu estou muito confiante no trabalho do Rodrigo Santana. Se a gente for pegar o Marcelo, é claro que o Marcelo Fernandes fez um ótimo trabalho na Ponte, mas ele tem bem mais experiência do que o Marcelo Fernandes. Então é algo que conta muito a favor do novo técnico da Ponte. Bom, CH, você já falou, né, no seu comentário inicial do treinador e os nomes que estão surgindo, principalmente o Saravia, que já está contratado e, aliás, já está no Estádio Majestoso. O que você acha desses nomes? A Ponte está se qualificando em CH? O Saravia é um primeiro volante, né? Mais marcador. Não é o estilo de jogador de meio campo que eu gosto. Mas ele tem as suas qualidades. O que rema muito a favor, e hoje é muito importante isso, é que ele machuca pouco. Então ele joga, está toda hora disponível, e apesar de jogar numa zona do campo e as funções que ele normalmente exerce, ele está mais suscetível à contusão. Mas ele é um jogador de 25 anos, destro, 1,72 m, se eu não estou enganado, não é? Rapidamente, né, tentei pesquisar aqui, passagem no Belgrano da Argentina, Peñarol já foi falado, enfim. É um jogador que eu acredito que também sirva para o futuro como negócio, né? Não sei em que situação chega, não sei o contrato, qual o acerto, mas é um jogador interessante. A Ponte precisa de reforço no meio campo. Agora, a qualidade, ela, na minha opinião, ainda em termos gerais, ela está um pouco distante da necessidade do campeonato. Tem 2 boas voltas aí, o Breno e também o Serginho, são jogadores que eu gosto de verdade. Então, vamos ver como é que o Rodrigo vai armar esse time, né? Eu acho que está muito cedo ainda, Batista. E nessa conversa que ele teve hoje, teve ontem, terá amanhã e depois, eles vão começar a traçar o perfil desse time. Porque a Ponte tem uma maneira de jogar, que é seu DNA, e o treinador tem outra. A cartilha que segue o Rodrigo Santana é diferente do futebol aguerrido. É aguerrido também, mas
O Rodrigo, os times dele, ele tenta valorizar a posse de bola e o ataque. Então, por enquanto, eu acho que faltam algumas peças aí. Mas, sem dúvida, é um início, por exemplo, diante do janeiro que a Ponte acabou passando, bem diferente do que eu pensava. Está tudo certo? Não. Mas eu acho que está no caminho para poder efetivamente montar um time competitivo. Mas para esse nível chegar, precisa trazer mais gente de qualidade. De qualidade. Não aposta. Aposta tem um monte aí da base. Vamos ver como é que vai ser a sequência do trabalho na Ponte, Batista. São 17 horas e 57 minutos, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Lele, Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista. Estão definidos os confrontos da semifinal. No sábado, o São Paulo venceu o Bragantino fora de casa pelo placar de 2-1 e carimbou a sua vaga para pegar o Palmeiras, que goleou o Capivariano por 4-0. Ontem, o Novo Horizontino venceu o Santos por 2-1 e também garantiu vaga na decisão ou na semifinal. Vai pegar o Corinthians, que eliminou a Portuguesa nos pênaltis por 8-7, após empate normal pelo placar de 1-1. Pelo Campeonato Carioca, primeiro jogo da semifinal, o Flamengo no Maracanã venceu o Madureira por 3-0. Tem a vantagem para o jogo da volta, assim como o Fluminense, que venceu o Vasco por 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, teremos Grenal. O Inter voltou a vencer o Ipiranga por 3-0 e carimbou a sua vaga na decisão, assim como também o Grêmio, que nos pênaltis eliminou o Juventude. No Campeonato Paranaense, o Operário eliminou o Coritiba e garantiu vaga na decisão. Vai pegar o Londrina, que eliminou o Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Mineiro, primeiro jogo da semifinal, o Atlético Mineiro e América empataram por 1-1. O Cruzeiro, fora de casa, venceu o Pouso Alegre por 2-1. Tivemos ainda mais uma rodada do Campeonato Paulista da Série 2, a 12ª rodada com seus seguintes resultados: Água Santa 2, 3 para o Taubaté, Ituano 4, Sertãozinho 0, Linense 0, Grêmio Prudente 2, Osasco Sport 1, Votuporanguense 2, Juventus e São Bento 0-0. O Santo André perdeu para o São José em casa por 3-0. A Ferroviária bateu o Monte Azul por 1-0 e o 15 venceu a Inter de Limeira pelo placar de 1-0. Ituano, já classificado, é o líder com 27, Ferroviária 24,
24, Água Santa 22, São José 21, Votuporanguense 21, 15 de Piracicaba 18, Sertãozinho 16 e Osasco Sport 16 são os 8 primeiros classificados. O Grêmio Prudente é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 11 pontos. E o São Bento, o lanterna, praticamente rebaixado com apenas 2 pontos. A próxima rodada da Série 2 acontece neste meio de semana. Por falar no meio de semana, vamos ter jogos também pelo Campeonato Brasileiro e pela segunda fase da Copa Libertadores, com Botafogo e Bahia, representantes do futebol do Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h03, hoje até às 19h30, Esporte em Debate, aqui pela Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí, manda aí um joinha para nós. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e de vez em quando você concorre a presentes. Estamos caminhando para 63 mil assinantes. E se você quiser também, pode ser assinante lá do meu canal no youtube.com. É só entrar lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado, né, para você que já é assinante do canal. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços, financeiros, o Sicredi tem solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. 18h05, informações do Guarani que pega o Castanhal. Copa do Brasil, estreia do Bugre nesta quarta-feira, às 15h30. A jornada começa às 15 horas. Leandro Bolles vai transmitir aqui pela Rádio Bandeirantes. Então, na quarta-feira, compromisso assumido. Ah, mas é dia de trampo, verdade. É realmente dia de trabalho, mas é dia também de arrumar um jeitinho, aí sempre dá, né? Para escapar e ouvir a Rádio Bandeirantes para acompanhar o seu Guarani. Você que é torcedor bugrino. 3h30 da tarde, Castanhal e Guarani. Breno Berento, informações do Bugre, diz aí, bebê.
Bom, Batista, já eu vou falar a respeito do primeiro adversário do Guarani na Série C do Brasileiro. Saiu a tabela da Copa do Brasil, eu vou passar, ou melhor, da Série C do Brasileiro, né? Eu vou passar todos os detalhes a respeito de Série C, a respeito da arbitragem para o jogo do Guarani contra o Castanhal. Só que nesse momento nós estamos em contato com o Guilherme Furtado. Ele que é o técnico do Castanhal, gentilmente atendendo a Rádio Bandeirantes para falar um pouquinho a respeito desse jogo importante. Vou até passar a ficha do Guilherme Furtado, que é um treinador da nova geração. Ele tem 36 anos, ele começou no Tanabi, na base do Tanabi, pelo que eu vejo aqui na ficha. O Tanabi é aquele mesmo clube onde o Beto Zini, aniversariante de hoje, ele que está completando mais um ano de vida e foi um dos grandes presidentes do Guarani. Aliás, um abraço para ele, muita saúde, muita felicidade. O Beto Zini foi buscar o Edilson lá no Tanabi e o Guilherme Furtado começou na base do Tanabi. Depois passou pela base do José Bonifácio, passou pelo Operário do Acre, passou pelo Santos do Pará e agora está no Castanhal em 2026 com 8 jogos. Ô Guilherme, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você montou esse time do Castanhal no início da temporada, um pouquinho do investimento também. Pelo que eu soube pesquisando, a folha do Castanhal hoje passa um pouquinho de 200 mil. E vocês vão enfrentar um adversário que tem uma folha de R$1.700.000 por mês. Como enfrentar um adversário de Série C da mesma maneira como vocês enfrentaram ontem o Paysandu, deu para acompanhar o jogo. E eu queria que você falasse sobre o time do Castanhal. Prazer em tê-lo conosco, Guilherme. Boa tarde a todos da Rádio Band aí. É um prazer imenso estar falando com todos vocês, né? Sou de São Paulo também, próximo aí a Campinas, natural de Taboão da Serra. Estou no Castanhal, vai fazer um ano, vim fazer o Sub-20 aqui, fiz um trabalho, depois recebi uma oportunidade aqui no cenário paraense na Série A3 com o Santos, onde a gente conseguiu acesso e sendo oportunizado agora no Parazão pela equipe do Castanhal, né? Então, agradeço aí a oportunidade de estar falando para todos aí de Campinas, né? Sabemos de toda a grandeza do Clube do Guarani, da história do Guarani, né? E sabemos também, é uma prateleira alta em termos de primeira divisão de Paulistão, como você mencionou, uma folha de 1.700.000, né? Mas sabemos que temos um jogo em casa e nossa equipe tem potencial para jogar um jogo e ser cirúrgico contra o Guarani. Estamos conversando com o técnico do Castanhal, adversário do Guarani na próxima quarta-feira, o Guilherme Furtado. Ontem deu para acompanhar o seu time, o Castanhal, jogando contra o Paysandu. Eu já tinha acompanhado outros 2 jogos também por imagens pelo YouTube do Castanhal. Eu acompanhei contra o Capitão Fosso, né? O jogo que vocês venceram, uma partida fora de casa e o gramado lá parecia um gramado muito ruim. Ontem vocês sofreram também com o gramado por conta das chuvas, né? Até o intervalo do jogo durou uns 20 minutos a mais por conta de queda de energia. E eu imagino que os jogadores se desgastaram muito em relação a essa partida. Agora, o que você pode falar sobre o time? Vem jogando sempre no 4-4-2... Pelo que eu vi também, o Romarinho, que é meia, é um dos jogadores que mais chama atenção no time. Ele hoje é o seu principal jogador. E sobre o Heron, que ontem saiu, se eu não me engano, foi uma dividida, uma bola no joelho, né? Que ele acabou se machucando. Ele preocupa para o jogo da próxima quarta? Bom, falando sobre os campos do futebol paraense, é um cenário totalmente diferente do que se encontra em São Paulo. Realmente a gente tem campos com muita chuva, chove-se muito agora, a gente está no inverno paraense, né? Então os campos eles se tornam os campos muito pesados, com um piso
não tão apropriado como é exigido pela Federação Paulista de Futebol, então é um cenário totalmente diferente. Mas assim, o Guarani vai encontrar um campo, o nosso campo hoje tirando, acredito que o Bangueirão é o melhor campo do estado do Pará, que é o Modelão, né? O campo que foi entregue aí há menos de um mês pela Prefeitura de Castanhal. Então o Guarani vai encontrar um campo em ótimos estados para ter um ótimo jogo de futebol. Em relação ao Heron, ele ainda está passando com o departamento clínico, departamento médico, né? E a gente vai aguardar as posições do Heron para o jogo de amanhã. Em relação ao Romário, realmente é um jogador que fez um grande trabalho dentro do futebol paraense aqui para a gente. Ele já vem do Águia, né, de Marabá, disputando a Série D, disputando o Paraense o ano passado. E esse ano é um jogador que nos ajudou muito, principalmente com a conquista da Série D o ano que vem. E também ajudou muito o time ter chego numa semifinal de Campeonato Paraense, que se torna muito difícil. Ô Guilherme, antes de eu passar para os nossos comentaristas, para o Batista também, eu tenho mais uma pergunta para você. Qual que é a média de idade hoje do Castanhal? E um outro detalhe, eu até conversava com um companheiro de imprensa, né, o Ferreira Neto, que cobre o dia a dia para a Rádio Atlântico aí em Castanhal. Ele me disse o seguinte, olha, o CT do Castanhal hoje é o melhor CT do estado. Nem o Remo e nem o Paysandu tem um CT igual. O Guarani, que vai ficar, já chegou aí em Castanhal, se eu não me engano, vai treinar no CT do Castanhal amanhã, porque eu acho que é o único aí da região. O que você pode falar dessa estrutura que hoje o Castanhal tem em termos de CT e também sobre a média de idade do seu time? Hoje no futebol paraense nós somos a segunda menor média de idade. A primeira é o Paysandu, nós somos a segunda menor média de idade da competição. Em relação ao centro de treinamento do Castanhal, é um centro de treinamento que tem tudo. A gente tem um alojamento, né, os quartos para os atletas com ar-condicionado, banheiro nos quartos para acomodar 3 atletas em cada quarto. Temos 5 campos de treinamento. Como eu te falei, às vezes a gente não consegue manter o campo num fator muito igualado, assim, por um nível bom de campo, porque chove-se muito aqui no Pará, chove o ano inteiro, agora é uma época que chove demais nesse inverno amazônico, né? Então, mas a dimensão do CT é um CT gigante, não tem nem Remo e Paysandu, tem o que o Castanhal tem, né? Uma academia, um departamento de fisioterapia, um refeitório. Então, o Castanhal tem uma grande estrutura, sim. Batista ao vivo conosco, Guilherme Furtado, técnico do Castanhal, adversário do Guarani na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Ô Guilherme, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Você é muito jovem, né? 36 anos. Não sei se você jogou futebol, mas com 36 você já, se quisesse, né, poderia ainda estar jogando. Não é isso, Guilherme? Um abraço, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, um prazer estar falando com você. Eu tenho 36 anos, comecei muito cedo dentro do futebol, sou ex-atleta profissional, tive uma carreira curta, parei minha carreira com 23 anos de idade, tive a base no São Paulo Futebol Clube, passagens por Grêmio de Porto Alegre, Criciúma também em categoria de base, né? Vivenciei o cenário profissional no Caxias do Rio Grande do Sul, rodei algumas segundas divisões no cenário gaúcho, tive algumas vezinhas entre Cotia, AD Guarujá, né, no cenário paulista, e com 23 anos resolvi parar minha carreira profissional como atleta, né? Também joguei no cenário do Espírito Santo. Com 23 anos tomei a decisão de parar minha carreira e tentar ingressar nessa carreira profissional, né? Trabalhei muito com categoria de base, cheguei a ter um contato com o Guarani de Campinas, na época que o Gleger, que é um amigo, o Gleger, ex-goleiro, né? Trabalhava no
era preparador de goleiro do Guarani. Então, já tive algumas situações de base também, em algumas conexões com o Guarani de Campinas, com o Gleger, né? Então, hoje, no futebol paraense, eu sou o treinador mais novo do Pará, e estamos na caminhada aí, já faz 10 anos aí com o futebol de base, e agora adentrando aí no futebol profissional, tendo essa oportunidade aqui no Castanhal. O Gleger, que é nosso comentarista, se o Gleger se interessou por você, então significa que você era goleiro, é isso? Não. Eu jogava como volante. A conexão que eu tive com o Gleger, um tempo atrás, a gente, faz um bom tempo atrás, a gente teve um conhecimento, se conheceu através de outras pessoas, e a gente manteve alguns contatos. Eu não cheguei a trabalhar no Guarani de Campinas, mas tive contato direto com o Gleger. Trabalhei em uma academia de futebol, onde conseguimos direcionar alguns jogadores para a categoria de base. O Gleger abria essa oportunidade. Você espera, como você vem acompanhando, como que você espera o time do Guarani para esse jogo contra o Castanhal? É jogo único, né? Então não tem o que fazer, é ganhar ou ganhar. Como que você está esperando o time do Guarani? Olha, a gente sabe, cara, da grandeza do Guarani, a gente sabe da prateleira que hoje ele se encontra, que é uma prateleira de primeira divisão de Campeonato Paulista. A gente sabe que é a maior competição do Brasil. A gente acompanhou o Guarani agora, nós não estávamos focados no Guarani, estávamos focados no nosso objetivo do Paraense, que era conquistar a vaga da Série D. A gente conseguiu, e faz uma semana que a gente começou a ver o Guarani, né? Alguns atletas já conhecidos, né? O Luca, que chegou a jogar no Corinthians, e outros atletas que tem prateleira aí de Série B de brasileiro, né? Montou uma equipe muito forte para disputar a competição. Não houve êxito no Paulistão, não conseguiu classificar, né? A questão de buscar uma prateleira maior dentro do Paulistão. Eu assisti um pouco do jogo contra o Palmeiras, né? Mas o nosso departamento de análise vem passando para a gente a característica do Guarani, né? A força. Mas nós sabemos que nós temos um jogo, o fator casa, nós sabemos que aqui existem atletas que querem mudar de vida, com fome de vencer. Então nós sabemos que para muitos é o jogo da vida. Tem muita situação envolvida, principalmente financeira. Então nós temos total condições de fazer um grande jogo contra a equipe do Guarani. CH, a sua pergunta ao Guilherme Furtado, nosso convidado aqui na entrevista do dia. Um abraço para o Guilherme, e eu queria falar do jogo contra o Paysandu, que é o mais recente antes da partida de quarta-feira. O seu time pode render muito mais do que apresentou. Assisti o jogo pela internet, eu vi momentos bons, momentos não tão bons. Eu queria que você aproveitasse o espaço para falar, principalmente, da capacidade do seu time para o jogo de quarta. Um grande abraço. Um grande abraço. Bom, falando do jogo da semifinal ontem, enfrentamos uma equipe grande do estado, num cenário favorável com sua torcida. Sabemos que o sistema aqui do Pará, ele prevalece ter uma final com repá. Então, enfrentamos também um sistema para que se jogue esse jogo. Mas muitos jogos com campos pesados, a gente teve uma equipe bem desgastada para o jogo do Paysandu. Felizmente, enfrentamos 5 jogos em 14 dias, então a gente acredita que o fator denominador foi a gente estar bem cansado, bem desgastado, e não conseguiu entregar um jogo melhor para que conseguisse sair com o resultado e buscasse a final da competição. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Guilherme Furtado, técnico do Castanhal, que é o adversário do Guarani na quarta-feira pela Copa do Brasil.
Um abraço pro Guilherme. Muito obrigado, viu, Guilherme? Você está atendendo a gente aí e falando do Castanhal. Claro que eu não vou te perguntar de estratégia de jogo, até da formação, nem tampouco do esquema tático, porque, você não vai querer entregar o ouro pro bandido. Lógico, isso é muito comum dentro do futebol. Mas a pergunta, sem entrar detalhadamente naquilo que o Castanhal está preparando, ela é a seguinte: vocês aí com uma folha em torno de 200 mil por mês, me parece que é perto disso, portanto com um orçamento bastante modesto, perto daquilo que é a realidade do Guarani hoje, eu te pergunto o seguinte: o Castanhal se classificando e passando para a próxima fase, ele praticamente viabiliza aí o restante do ano, em termos de orçamento, com esse dinheiro muito significativo da competição que melhor remunera as equipes no futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. Esse fato por si só, até que ponto que vai fazer com que os seus jogadores busquem a superação e até comam grama, se necessário for, para tentar a classificação em função da importância da visibilidade para todos eles e também dessa questão econômica que é fundamental e é quase que de sobrevivência para os clubes médios e pequenos do Brasil. Um abraço para você. Um abraço, boa tarde. Bom, a gente sabe que o favorito é o Guarani, né? A gente sabe disso, a gente tem ciência disso. Como você mencionou, é uma folha de 200 mil, atletas que esperam mudar de vida, e eu acho que a Copa do Brasil é uma situação que possa melhorar a vida dos atletas que estão aqui, da comissão que está aqui, desses clubes emergentes, né? Então, eu vejo que é um fator que possa ser combustível para esses atletas entregar um grande jogo, comer grama, como você disse. Essa identidade é uma identidade que eu gosto, né? Então, acredito que você pontuou bem, que seja um fator primordial para que a gente consiga entregar um grande jogo. Ô Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Esperamos um bom jogo, né? Que seja realmente uma partida bem disputada, que não tenha violência. Você já disse aí, o gramado está em condições legais, teve uma reforma, então há a possibilidade de termos aí um grande jogo nessa partida de quarta-feira. Grande abraço, muito obrigado aí pela entrevista, viu, Guilherme? Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar falando para a Rádio Band, agradeço aí pela entrevista. Amanhã eu vou enfrentar um professor de licença A, o Matheus Costa foi meu professor na licença A da CBF, um grande treinador, e espero que a gente consiga entregar um grande jogo e também conquistar o resultado. Muito obrigado, tá aí, portanto, o Guilherme Furtado, técnico do Castanhal. Lembrando que a Rádio Bandeirantes transmite o jogo quarta-feira, 15h30. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá na Mites Beef e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia. E com economia que chega a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva até você cortes nobres e todo o preparo para que o seu encontro seja
inesquecível. O Denilson Alves, ele está no mercado há mais de 20 anos, portanto tem muita experiência e sabe como fazer. Tem tradição, tem qualidade e tem um time espetacular de profissionais. Leva o churrasqueiro, os garçons, toda a estrutura, bebidas, a salada, você não vai se preocupar com nada. Dá uma passada lá na Boutique de Carnes Mites Beef. Anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Você também pode ligar para tirar alguma dúvida caso tenha. 3294-7003. 3294-7003. Anote aí o telefone quando precisar. Já está aí, como costuma dizer um amigo, já está no pente. Mites Beef Boutique de Carnes. 18h27, seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou esgotar o assunto Copa do Brasil e depois eu vou falar da Série C do Brasileiro, porque hoje saiu a tabela básica da Série C, ou seja, o Guarani já sabe a ordem dos seus adversários. Primeiro eu vou falar da arbitragem da Copa do Brasil, porque saiu o árbitro, né, para apitar o jogo entre Castanhal e Guarani. O Lucas vai colocar na tela, quem está acompanhando no YouTube, o nome dele é Afro Rocha de Carvalho Filho. Eu nunca tinha visto ninguém com esse nome. Afro Rocha de Carvalho Filho. Ele tem 37 anos, é de João Pessoa, na Paraíba, e apitou 3 jogos na temporada 2026. Ele apitou inclusive, da Copa do Brasil, entre Maguari e Laguna. Maguari e Laguna, o árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho apitou. Como eu disse, 37 anos, esse árbitro da Paraíba vai apitar Castanhal e Guarani na próxima quarta-feira, 3h30 da tarde. Sobre o time do Guarani, treinou hoje pela manhã no Brinco, no início da tarde viajou e já está lá no Pará. Inclusive está em Castanhal. Amanhã vai treinar no CT do Castanhal. Eu até questionei o técnico Guilherme Furtado, do Castanhal, agora há pouco, sobre a estrutura, que eu descobri que o CT do Castanhal é o melhor CT do estado do Pará. Tem bons campos, tem alojamento, tem academia, tem de tudo por lá. Então o Guarani vai treinar no CT do Castanhal amanhã e daí na quarta-feira o jogo no estádio Modelão, às 3h30 da tarde. O Matheus Costa já viajou com um time praticamente definido. Qual vai ser o time do Guarani para enfrentar o Castanhal quarta-feira? No esquema 4-3-3. De Kaique França no gol. Na direita, o Rafael, já que o Rian ainda não está 100%. Quem não acompanhou o jogo contra o Palmeiras, até o Matheus Costa falou na entrevista coletiva que o Rian seria titular, e eu falei boa parte da semana antes do jogo contra o Palmeiras, só que o Rian no aquecimento sentiu uma contusão, e ele ainda não está 100%. Então vai o Rafael na direita. Na zaga, quem que vai? Vai Maurício Antônio e Maurício Antônio e Jonathan na zaga. Na ala esquerda vai o Emerson. No meio-campo, William Farias. O Natan tem uma contusão na coxa. Ele saiu no primeiro tempo contra a equipe do Palmeiras. Então vai Cauã Jesus. Ele treinou, será improvisado como segundo volante. Ele que jogou como meia diante do Palmeiras. O Isaac volta no time do Guarani no meio-campo, na armação das jogadas. E lá na frente, Guilherme Parede, ao lado do Mirandinha e também do Luca. Será esse o time do Guarani. Eu soube que o Dentinho sofreu um entorse. Ele estava brigando até pela posição com o Guilherme Parede. Ele sofreu um entorse no tornozelo no jogo contra o Palmeiras. Ele nem viajou para Castanhal. Mas é claro que a expectativa é que ele possa ficar na segunda rodada, na terceira, né, fase da Copa do Brasil, se o Guarani passar do Castanhal, que ele possa ficar à disposição. Então vai ser esse o time do Guarani para enfrentar o Castanhal na quarta-feira,
3h30 da tarde, estádio Modelão, ingressos 30 ao preço normal, 15 a meia entrada, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes e expectativa de 7 mil torcedores, que é a capacidade do estádio do Castanhal. Quer comentar a respeito do time, Batista? Já eu falo sobre Série C do Brasileiro. Começo com você, Tigrão, escalando o time desta maneira que está colocando o Breno Beretta. Não vai ficar muito exposto, ou seja, aquele cinturão de marcação, incluindo os 2 volantes, não poderá ser praticado nesse jogo com esta formação. O que você acha? Não vai ficar exposto, não, porque é aquela situação. O jogador tem característica mais ofensiva, mas tem noção de marcação. Tanto o Cauã Jesus quanto o Isaac. Então não vai ficar exposto. Eu gosto desse modelo de escalação, e até porque não são só esses 3 aí no meio, né? O Guarani volta o Parede de um lado e o Mirandinha do outro, e em alguns momentos ele faz uma linha de 6. Ele faz os 2 laterais, os 2 zagueiros, e faz os 2 beiradas à frente dos 2 laterais, e sempre prende um volante, tanto é que o Guarani tomou poucos gols. Teve uma das defesas menos vazadas. Veja você quanto que o Palmeiras martelou esse time do Guarani no domingo retrasado, mas quanto que martelou para fazer um gol lá aos 34 do segundo tempo. E Deus sabe como. Veja, com o potencial todo do Palmeiras, dentro de casa. Então o sistema de marcação do Guarani é bom, independente de ter 1 ou 2 volantes. É bem verdade que quando o Palmeiras jogou o Ralf, que é um cara que ao longo da carreira toda sempre foi eminentemente marcador. Ralf deve ter 5 gols na carreira inteira. E olha que ele tem 41 anos. Mas é por quê? Porque ele vira quase que um terceiro zagueiro. Agora, com o Natan Melo é diferente. O Natan sai mais distribuindo, é um jogador um pouco mais vertical. Não vai poder jogar, eu acho que vai haver uma inversão ali entre o Isaac e o Cauã Jesus. Você pode observar durante o jogo que vai ter um determinado momento que o Cauã Jesus vai estar mais próximo dos atacantes do que o Isaac, mas vai haver uma inversão. De vez em quando o Isaac é que sai. Então eu gosto, não vai estar exposto não, por tudo isso que eu falei, inclusive com esse apoio de marcação que modernamente é chamado de recomposição. Quando a gente batia uma bolinha, a gente falava: volta! Volta, condenado! Ajuda a marcar! Hoje é recomposição, né? Então, antigamente os caras chamavam de kitnet, um apartamento pequenininho de quarto e sala. Hoje é estúdio. É a modernidade. Hoje é loft. Loft. O loft é diferente. O loft não tem parede nenhuma, ele é todo aberto. O estúdio, ele ainda separa com uma parede e tal. Bom, enfim, mas é kitnetão, velho. É igual lá o do Joga Chave lá, no Conceição 40. Eu ia muito lá, tinha um grande amigo. Aliás, um dos prédios mais tradicionais de Campinas. Ô, Tigrão. Manda... Então muda, é recomposição. E essa recomposição vai ajudar muito o Guarani, que para mim está bem escalado. Manda um abraço aí pro Raul Maldoné. Encontrei o Raul Maldoné, que é um bugrino da pele até o osso. Estava grande lá com Raulzão. O neto dele, inclusive com a camisa do Guarani. E também estava lá com a esposa do Raul Maldoné, chama Márcia. E aí eu estava tomando um café num shopping aqui no final de semana e passou o Raul com a família. E aí batemos aquele papo esperto e chegou a esposa, a Márcia, que é a esposa que, aliás, é xará da minha esposa, né? A minha esposa também chama Márcia. E ela falou: olha, manda um abraço pro Tigrão, que eu dou muita risada quando você chama ele de comentarista pornográfico. Então manda um abraço aí pro Raul Maldoné e esposa Márcia. Eles ouvem toda a tarde esse programa.
Muito obrigado. Pô, Raul, cara sensacional. Conheço o Raul desde... Já que você falou de pornográfico aí, vamos meter uma logo aqui, velho. Desde quando a Hebe Camargo era virgem. Um abraço, dona Márcia. Muito obrigado pelo carinho. A gente brinca aqui, mas respeita todo mundo. Raulzão, pro Neto, pra toda a família aí. Um grande abraço pra vocês. Ô Tigrão, conta aquela do papagaio que você me contou fora do ar hoje. Aquela piada engraçadíssima. Não. Fora do ar vai, CH. Ah, eu tenho juízo, né? Eu gosto do que eu faço. Tá louco. Se eu soltar essa do papagaio agora aqui, nem de papagaio de pirata eu vou contar. Vamos lá, CH, esta formação aí de meio campo, até você já dissertou em parte lá no começo do programa, mas só para aprofundar um pouco mais. Eu já vi o Isaac jogando de falso 9, jogando pelas beiradas, jogando por dentro, mas ainda não vi jogando de volante. Então, qual vai ser a função do Isaac? Que o Tigrão disse agora há pouco, vocês vão ver o Cauã Jesus atuando mais à frente, encostando nos atacantes. Então, isso me leva a entender taticamente de que o Isaac vai jogar mais recuado. Será ele o volante, é isso, CH? Eu tô pagando para ver, vou fazer o jogo na quarta-feira e sinceramente tô muito curioso. Porque nem na dele o Isaac tá conseguindo jogar, Batista. Não que não funcione, eu não estou discordando, porque é o que temos para o momento. Eu colocaria o Isaac e o Cauã, mas tiraria o Parede do time. Eu. Né? Então, não sei. E acrescentaria o Ralf como cabeça de área. E é isso que eu faria para o jogo. Não é? O Natan não tem substituto. Então, para você mexer ali, é mexer o mínimo possível. O que é o mínimo possível? Não fique mexendo em duas posições para consertar uma. O Cauã Jesus vai jogar mais próximo do gol e o Isaac vai ser o primeiro ou segundo volante. Se for essa a escalação, é a única interpretação que eu faço. Mas eu não aposto nenhuma ficha nessa formação. Vou repetir, o Isaac não está no bom momento e o Cauã jogou um pedaço de jogo bem contra o Palmeiras. Lá a conversa é diferente. Como disse o técnico do Castanhal, não é? É um jogo que vale a vida para eles, é muita grana. Significa muito para o time do Castanhal. Para o Guarani também. Então, na disposição e na intensidade, eu não tenho nenhuma dúvida que o jogo vai ser pesado. Agora, ele falou aí um detalhe, ele trouxe aí um aspecto, porque eu perguntei da partida contra o Paysandu, tinha percebido isso, mas deixei ele falar. Eu até achei que ele não falaria, mas ele falou que o time dele, em 14 dias, jogou 5 jogos, que o time dele cansou, e cansou mesmo. Então, imagina como é que vai ser quarta-feira depois do almoço. Então, tomara que o Guarani tenha inteligência para aproveitar isso. Estratégia. Deixa decidir o jogo, tem que decidir o mais rápido possível. Mas sabe aquela coisa, quando está muito pesado, tenta arrastar para o segundo tempo que o time da casa vai ter menos perna. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a escolha não está errada, mas eu estou pagando para ver o Isaac jogando ali como segundo volante. Funciona ou não, na quarta-feira saberemos. Seguindo, bebê. Bom, Batista, o Tigrão até questionou sobre a quantidade de gols do Ralf e eu, por curiosidade, fui levantar na ficha dele aqui. São 14 gols na carreira, só que o último que ele marcou foi em 2019. 14 gols e 11 assistências. E esse último gol que o Ralf marcou foi justamente pelo Corinthians em 2019. A respeito de Copa do Brasil, né, sobre Quantos dinheiro, anos de carreira, Breno? Quantos anos de carreira, Tigrão? Olha, ele começou em 2003, ou seja, vai fazer 23 anos de carreira. É meio gol por ano. Por isso que ele é de marcação. Pouco mais de meio gol por ano. Não dá um gol por ano. E olha que ele dificilmente se machuca, hein?
Mas isso não é crítica ao Ralf, não. Né? É a função dele. O Márcio, volante do Corinthians, no título inédito de 90 de campeão brasileiro com o Nelsinho Batista, Mauro, Neto, Tupanzinho, Viola, Marcelo Djan, Dinei não estava, Guinei, Jacenir, Ronaldo, Giba, era o time. Giba, falecido Giba. O Márcio deve ter 3 gols na carreira, né? Então é assim mesmo. O Caçapava chegou até a seleção brasileira do Internacional, também jogador de contenção, poucos gols. Mas o que eu quis dizer quando eu falei de poucos gols é porque uma coisa, com todo o respeito do mundo, é você enfrentar o Castanhal. Aí, tranca com o Ralf. Aí, mas você não superestimou? Aí vai jogar com o Palmeiras. Não, Ralf não, vamos com o meio campo mais leve. Não, você tem que ser coerente. Contra o Palmeiras, tranca com o Ralf. Contra o Castanhal, solta um pouco o time, tenta abrir vantagem e depois tranca com o Ralf. Tá certo, a estratégia tá boa. Não é crítica ao Ralf, não. É característica de cada um, né? Tem jogador que é utilíssimo e faz uma carreira linda de campeão do mundo, título inédito do Corinthians, como um jogador de marcação. E sem o carregador de piano, não tem a estrelinha, não, que aparece depois lá nos gols da rodada. Se não ter o carregador de piano lá atrás, o estrelinha também não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, cada um tem a sua importância dentro da função que cada um executa. Bom, falando sobre dinheiro da Copa do Brasil, né? Essa fase, tanto o Guarani quanto o Castanhal, segunda fase, estão ganhando R$830 mil por participarem, e quem avançar para a terceira fase, tanto o Guarani quanto o Castanhal, vão receber R$950 mil. Então, se o Guarani avançar, R$950 mil, se o Castanhal avançar, R$950 mil. Lembrando, se o jogo terminar empatado... Quanto que é para participar, Breno? 830 nessa e mais, se passar, 950. Ou seja, dá mais do que a folha do ano, sem contar os encargos, né? No caso do Castanhal. É isso que eu ia dizer, a conta que eu estava fazendo aqui. 830 mais 950 dividido por 200. Paga 9 meses de salário. Vê se vai ser fácil a vida do Guarani lá. Bom, e falando sobre Série C do Brasileiro, né? Saiu a tabela da Série C do Brasileiro, tabela importante porque o Guarani já tem uma data base para estrear no Campeonato Brasileiro da Série C, e o primeiro adversário do Guarani vai ser o Maranhão, lá no Maranhão, né? O time recém-promovido da Série D para a Série C. Então, a possibilidade do Guarani estrear num sábado, dia 4 de abril, ou no domingo, dia 5, ou na segunda, dia 6. Então, a estreia do Guarani será ou 4, ou 5, ou 6 de abril contra o Maranhão, lá no Maranhão. Segunda rodada, o Guarani vai jogar em casa, contra o Volta Redonda. Guarani e Volta Redonda, que inclusive é o antigo clube do novo técnico da Ponte, o Rodrigo Santana. Então, Guarani e Volta Redonda na segunda rodada no Brinco. Terceira rodada, o Guarani também joga em casa, enfrenta a Itabaiana, time que quase caiu no ano passado. Quem salvou a Itabaiana do rebaixamento foi o Gilson Kleina, que hoje está no Boa Vista do Rio de Janeiro. Então, terceira rodada também joga em casa, contra a Itabaiana, no Brinco. Eu vou passar as 5 primeiras rodadas. Quarta rodada, o Guarani vai enfrentar a Ferroviária lá em Araraquara. Ferroviária em Araraquara, a quarta rodada. Quinta rodada, o Guarani recebe o Santa Cruz no estádio Brinco de Ouro.
Essas são as 5 primeiras rodadas, mas tem a tabela completa e é claro que daqui a pouquinho no portal Carlos Batista todo mundo poderá acompanhar a tabela completa do Guarani, todos os jogos do turno e retorno, né? Tem as datas bases, ainda não saiu a tabela detalhada, mas é muito importante para o Guarani saber quais serão os jogos e a sequência que o Guarani terá dentro da Série C, com o principal objetivo, que é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem um detalhe importante, Batista, a respeito de janela do futebol, porque eu estava até conversando com o pessoal do Guarani esse final de semana, tem um detalhe importante. A janela vai até o dia 3 de março, essa primeira janela, né? Começou dia 5 de janeiro, vai até o dia 3 de março. Mas tem um detalhe, eu vou pedir para o Lucas mostrar, o Lucas Pessoa, na primeira tela aqui no YouTube, qual que é o detalhe? O que está dizendo? Que do dia 4 de março até o dia 27 de março, o Guarani pode, por exemplo, o Guarani e outros clubes, né, que estão nas séries A, B e C, podem contratar atletas que foram inscritos nos estaduais, ou seja, pode fazer uma movimentação interna do dia 4 de março até o dia 27, se não contratou ainda, pode contratar jogadores que atuaram em estaduais, ou seja, atuaram aqui no Brasil. Só não pode, a partir do dia 4, trazer jogador do exterior, ou que estava no exterior. Mas então do dia 4 ao dia 27 pode trazer jogadores que atuaram em estaduais. Mais um detalhe que também é importante sobre essa janela. Na segunda folha, o Lucas vai mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube. Jogadores que atuaram em Copa do Brasil. Vamos supor que tem atleta que atuou por outro clube nessa primeira fase, na segunda fase, até a quinta fase, pode contratar jogador que atuou até a quinta fase de outro clube. Então, se o Guarani, por exemplo, ou a própria Ponte, quiserem contratar jogadores que estão atuando na Copa do Brasil, até a quinta fase pode. A partir da sexta fase já não pode mais. Se o cara entrar em campo pela sexta fase da Copa do Brasil e o Guarani e a Ponte quiserem contratar, não pode. Mas até a quinta fase pode contratar, Batista. Daqui a pouco, vou falar pra você, mas é um negócio absurdo, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou nem ofender ninguém, não quero fazer isso. Daqui a pouco o regulamento vai permitir assim, ó, até a final. O jogador A jogou a Copa do Brasil inteira pelo time X, e o jogador B jogou a Copa inteira pelo clube Y. E aí pode inscrever. Na final, 3 caras do clube A vão para o clube B, só para jogar a final. E 3 do B vão para o A. É só isso que está faltando. Porque, pô, o cara pode se transferir depois até a quinta fase. Pô, aí também é esculacho, né? Aí também é esculhambação total. Perda de identidade total. Vai ter jogador que jogou contra um clube e depois ele sai do clube que ele estava e vai defender aquele clube que ele já enfrentou. E aí ele fala pro treinador lá, é assim. Aí ele, nesse clube para o qual ele foi, ele enfrenta o clube que ele estava. Não vou nem falar. Isso aí tá parecendo meu cunhado, né? Ele foi tirar a carta e aí o médico amigo dele, né? Perguntou para ele, ô Jorge é o nome do meu cunhado. Você consegue enxergar essas letras aqui na parede? Ele falou, parede? Que parede? Aí o médico falou, não, faz o seguinte, Jorge, fala pra mim aqui se você tá enxergando essa letra D. Ele falou, D. E essa aqui, você tá vendo essa letra F? Ele, F. Tirou, cara. Tá isso bom, aí aconteceu então, comigo. 5 anos de carta pra você. Isso aí aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que meu cabelo estava ficando ralo, ficando careca. Isso faz uns 10 anos então, né? Porque 10 anos ele tava ralo, agora não tem nada.
Não, lógico que tem. Olha aí, ó. Você tá vendo aí, pô. Ele tem mais que você. Parece o Cebolinha. O seu que tá parecendo piscina limpa, dá pra ver o fundo. Agora, aí eu fui tomar banho e os caras me falaram lá, o dermatologista, olha lá, se tá caindo, porque às vezes é o shampoo, o cabelo, 90% do cabelo que você perde é durante o banho. E eu olhava no chão aqui do box do banheiro e tal, nunca vi um fio. Falei, pô, eu sou diferente de todo mundo. Não perco o cabelo no banho e tá ficando ralinho. Aí um dia eu resolvi tirar a prova dos 9. Fui tomar banho de óculos. Aí viu a Aí eu vi peruca. que além de careca eu tava ficando cego, pô. Você que é empresário e empreendedor já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 50 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais. Com a Desktop Empresas, você e o seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista,
18h56, Esporte em Debate até às 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, a maior loja de atacado da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Luiz Carlos, do Centro. Boa noite, Batistão. Abraço aí para vocês. Escuto vocês desde a época do Brasil de Oliveira e do Zé Arnaldo. Tigrão, gente boa demais, que memória. Abraço para você, Luiz Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa noite, amigo Carlos Batista. Vocês sabem se o jogador Paulinho, vindo do Juventus, já se apresentou na Ponte? Pergunte também ao Pedro Piscinato como está a recuperação do Jonatas Cafu. É o ouvinte Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Não é o Matozinho, não. É o Antônio Flores. Antônio Flores, muito obrigado. Antônio Flores, que foi vereador em Campinas, né? Uma vez vereador, sempre vereador. Antônio Flores, muito obrigado pela audiência. E aí, Pedrão, qual é a sua resposta? Sobre o Paulinho e o Cafu, né? Exatamente, sobre Paulinho e a recuperação do Cafu. A Ponte tem o interesse, sim, na contratação do Paulinho, atacante do Juventus. Ele, inclusive, defendeu o moleque travesso ontem em partida pela Série A2. Juventus empatou 0-0 com o São Bento. As negociações estão um pouco devagares, assim podemos dizer, em relação ao Paulinho. A Ponte Preta já avançou, por exemplo, na contratação do Santiago Palacios, zagueiro que estava no Bragantino. E a respeito do Jonathan Cafu, ele já está treinando normalmente com o elenco desde semana passada. Hoje participou normalmente da atividade no Majestoso também. Deve sim ficar à disposição do técnico Rodrigo Santana para a partida da Copa do Brasil. E você também, né, com essa resposta, respondeu ao José Carlos. Ele disse: vocês não falam do Jonas Cafu. Como está? José Carlos, então você também, né, já acompanhou a resposta aí do Pedro Piscinato. E só complementando aí para os ouvintes, eu até citei no boletim, mas
aqui para nossa audiência rotativa do rádio, além do Jonathan Cafu, o Danilo Barcelos, o Lucas Justin e também o João Gabriel já estão liberados pelo departamento médico e treinaram hoje normalmente, conheceram aí o novo treinador, o Rodrigo Santana. Então vamos lá, Danilo Barcelos, Jonathan Cafu, Lucas Justin e João Gabriel devem ficar à disposição do novo treinador para a partida da Copa do Brasil. Boa tarde! Tô lendo do jeito que o Fábio escreveu. Se em campeonato brasileiro o Guarani tem histórico de muitos sucessos, na Copa do Brasil coleciona fracassos. E espero que contra o Castanhal a história seja diferente. Abraços, Fábio. Abraço para você, Fábio. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte mandando mensagens. Batista pergunta ao Breno Beretta sobre os jogadores Maranhão, Donato e Rian. Alex Vila Boa Vista. Você já falou, né, bebê? O Rian, ele não tá 100%, Batista, por isso que ele não vai jogar como titular e vai o Rafael. Eu acredito que o Rian até viajou, o Guarani não divulga os relacionados, mas eu acredito que ele viajou porque o Cicinho não deve mais integrar o elenco do Guarani. O Guarani que se passar de fase na Copa do Brasil nesta quarta-feira, aí no dia 11 ou 12 vai jogar no Brinco de Ouro, independente do adversário. E dessa mesma maneira o Cicinho acredito que não será mais relacionado. O Cicinho tem contrato até o final do mês de março, assim como o técnico Matheus Costa. Já já eu falo do Matheus Costa, só vou repassar o Rafael Donato, já está treinando. Eu imagino que o Rafael Donato ele está no elenco que viajou para o Pará. Agora, sobre o Maranhão, segue vetado pelo departamento médico. E eu não duvido se o Maranhão não ficar no Guarani, Batista. Ele tem até mercado, né? Quando ele chegou aqui no Guarani, eu dizia, antes dele chegar, melhor dizendo, né? Que tinham clubes interessados pelo futebol que ele jogou no ano passado. E ele tem mercado. Eu não duvido se ele não ficar no Guarani na sequência de Copa do Brasil e também Série C, porque ele foi muito mal no Campeonato Paulista. Dá para ver que todos os jogos que ele atuou, ele não relou na bola. E, inclusive, ele se machucou 2 vezes, né? São 2 contusões musculares antes de começar a competição e depois ele se machucou durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, sobre o técnico Matheus Costa, o contrato dele vai até o final do mês que vem, né? Até o final do mês de março. Ele vai comandar o Guarani na Copa do Brasil nesta quarta-feira e eu sei que tanto a diretoria vem conversando junto com o Roberto Graziano, que é o interessado na SAF. Todo mundo sabe que ele, se os sócios aprovarem, vai comprar a SAF do Guarani. Existe a possibilidade dele ficar, mas também existe a possibilidade dele não ficar. Eu vou colocar 50-50, por quê? Porque a pressão está muito grande em cima da própria diretoria. A pressão da torcida está muito grande. Então eu vou colocar, a partir de hoje, 50% para cada lado. Eu estava colocando mais de 50% para o Matheus Costa ficar. Mas eu sei que existe uma pressão gigante da torcida em cima da diretoria quanto ao Matheus, então hoje eu vou colocar 50-50, Batista. Alexandre, claro que ficou complicado o mercado para Ponte, só calote quem quer. Olha, diziam, a Ponte não vai conseguir contratar um treinador. Contratou. A Ponte não vai conseguir contratar ninguém. Contratou. O Saravia já está treinando no Estádio Majestoso. E o Brigatti diz que virão entre 5 e 6 jogadores. Então, previsão de apocalipse muitas vezes não dá certo, né? Vamos torcer que dê tudo certo e que a Ponte consiga fazer um grande campeonato brasileiro da Série B. E o Brigatti disse hoje também, durante a coletiva de apresentação do Rodrigo Santana,
que as coisas estão caminhando para um bom sentido financeiramente na Ponte Preta e que a expectativa internamente na Ponte Preta é que não tenha os problemas que teve no ano passado e que 2026 seja um ano mais tranquilo em relação às finanças da Macaca. Boa tarde, Batista. Aqui é o Faustino de Bragança Paulista. O nome do Rodrigo Santana era um dos nomes cogitados no Red Bull Bragantino antes da chegada do Mancini. André Rocha e Serri destacavam muito sua eficiência por onde passou. Resumindo, a Ponte deu a tacada certa. O Wilson Faustino, um abraço para você, muito obrigado pela audiência aí em Bragança Paulista. Atenção, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você na Logos. Parafusadeira Uesco WS2001, só R$ 145,90. Furadeira Uesco WS3173, R$ 169,90. Rompedor furadeira 220 volts WS3229K, R$ 519,90. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá lá até a loja, procure um vendedor e aproveite essa promoção sensacional. Logos Materiais Elétricos. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 19 horas e 12 minutos. Temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Pressão interna faz Pedrinho ceder e Fernando Diniz é pego de surpresa com demissão no Vasco. Treinador deixou o cargo após derrota para o Fluminense pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Cruz Maltino tem Renato Gaúcho como um dos nomes para substituir Diniz para o jogo contra o Santos. Nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda será comandado pelo interino Bruno Lazzaroni, auxiliar fixo do clube. Pauta 2. A UEFA anunciou nesta segunda-feira que suspendeu provisoriamente o atacante Prestiani, do Benfica, acusado por Vini Júnior de ter proferido ofensas racistas no duelo contra o Real Madrid na última terça-feira. O argentino recebeu a suspensão de uma partida em competições organizadas pela UEFA e assim não poderá atuar na partida de volta entre Real Madrid e Benfica, jogo programado para a próxima quarta-feira no Santiago Bernabéu pelos playoffs da Liga dos Campeões. México vive tensão com onda de violência meses antes da Copa do Mundo. País que receberá jogos em 3 cidades está em alerta com crimes cometidos em diversas regiões após morte do principal narcotraficante do México. FIFA ainda não se manifestou sobre o tema. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. A decisão da UEFA em punir o argentino que proferiu ofensas racistas para o Vini Júnior. Isso é só o começo, não é? Tem recurso, essa coisa toda, mas não acredito que a corte que vai analisar o recurso acabe cedendo. De qualquer maneira, a gente não pode deixar esse caso passar batido, tem que continuar dando luz, né? Destaque para isso, porque tem que punir mesmo. Porque acabar não vai, mas tem que punir de maneira exemplar e eu espero que esse jogador argentino, eu não vou nem proferir o nome dele, ele pegue um gancho pesado, Batista.
E você, Breno, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Vasco, Batista, para falar a respeito da saída do Fernando Diniz, que acabou fazendo um péssimo trabalho dessa vez. Tem números muito ruins, tem mais derrotas do que empates e vitórias, e ele não conseguiu dar liga para esse time do Vasco. Pior do que isso, graças ao trabalho ruim dele, o principal ídolo do Vasco, na atualidade, o Felipe Coutinho, foi embora. Ou seja, ele conseguiu irritar o Felipe Coutinho, era para ele agregar, deixar o jogador tranquilo, principal estrela do clube, fez o cara ir embora e agora ele foi demitido. E com o Vasco desclassificado no Campeonato Carioca. É claro que o Vasco vai entrar para não cair inicialmente na Série A do Brasileiro, né? Nesse início de competição já dá para ver. Mas o Vasco precisa de um treinador que consiga agregar, um treinador que consiga juntar os cacos. Eu acho difícil tirar o Rafael Guanais do Mirassol. Muitos clubes já tentaram tirar o Rafael Guanais, que é o plano A. Ele está fazendo um bom trabalho e tem no Mirassol uma estrutura muito grande, não só uma estrutura boa de dinheiro, não é uma folha salarial enorme, mas tem jogadores da confiança dele, foi ele que montou o planejamento, e no Vasco a pressão seria gigantesca. Vai acabar sobrando no colo do Renato Gaúcho, só que o Renato Gaúcho, o último trabalho dele, ele tinha todo o elenco à disposição do Fluminense, ele tinha boas peças, e o Zubeldia está mostrando isso no Fluminense, e ele se irritou e foi embora. Eu não sei se ele vai conseguir trabalhar no Vasco, e se ele vai ficar muito tempo, apesar de ser no Rio de Janeiro, e mesmo ele sendo flamenguista, a torcida do Vasco gosta dele. Eu estou acreditando que vai cair no colo do Renato Gaúcho, dirigir o Vasco mais uma vez, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Preocupante esta imensa e perigosa onda de violência no país irmão, o México. Está na América do Norte, né? Mas é um país que tem grande identificação, até pelo espanhol, até pela semelhança de história das línguas também, com o Brasil. E depois da Copa de 70, isso se intensificou muito, que uma vez eliminado o México, o país inteiro torceu pelo Brasil e fez uma grande festa no estádio Azteca, quando o Brasil levantou a Copa de forma definitiva, a Jules Rimet. É um país que a gente gosta muito, mas é muito preocupante essa situação, porque, como todos nós sabemos, a próxima Copa, a partir de junho desse ano, será disputada em 3 países simultaneamente: México, Estados Unidos e Canadá. E aí, como é que vai ser? Os pacotes de viagens, os ingressos, as reservas de hotel, os roteiros pré-estabelecidos, está tudo muito adiantado. A FIFA não tem o que fazer. E quem já adquiriu vai pedir ressarcimento, não vai conseguir ter um ressarcimento financeiro. Porque o negócio lá tá bravo, tô com medo, muita violência nas ruas, pode haver atentado em espetáculos que provoquem grandes aglomerações. É um problema isso daí. Então, seria muito importante que as autoridades mexicanas tomassem pé da situação e tomassem atitudes para evitar, de repente, um banho de sangue ou cenas com perdas de vidas humanas, com vítimas feridas durante os Jogos da Copa do Mundo que serão realizados no México. Mas é, no mínimo, uma situação muito complicada, como aquela que nós vivemos há alguns meses atrás, com a final da Libertadores sendo realizada em Lima, no Peru, onde estava havendo uma grande revolta popular e onde o país estava uma efervescência política perigosa. Felizmente era um jogo só,
Flamengo chegou lá, os torcedores dele e do Palmeiras, o Palmeiras chegou também, jogaram e foram embora. E graças a Deus não tivemos nada de mais sério. Agora, uma Copa do Mundo é diferente. O pessoal vai antes, tem a questão turística. Quem vai para o país que tem Copa não vai só para ver os jogos, vai para conhecer, para fazer turismo. Então, é preocupante essa situação e a gente espera que ela se resolva ou minimamente seja atenuada, amenizada antes da realização da Copa desse ano, no meio do ano, no Hemisfério Norte, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Ponto 10, pizzaria e restaurante. A promoção continua valendo. Chame aí os amigos, reúna o pessoal aí da empresa, pessoal do futebol, a família, e bora fazer aquela roda espetacular de bate-papo. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem a pizza de sorvete. Chopp Brahma, só R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, a partir das 18 horas, vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. E você já sabe, né? Aniversariante ganha o rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça reserva com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Ponto 10, pizzaria e restaurante, aproveite. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da bandeira JP de Moraes, Padre Anchieta ou Batista. Meio campo, acho que qualquer formação que ele entrar tá bem servido, porque o Guarani tem substitutos que acho que dão contra o recado. Ele tem que mudar lá na frente, né? Tem que parar com essa história de Maranhão, de parede. Isso aí é jogo para Kevin e para Herbert. Um abraço, uma excelente semana. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Eu acho que estamos conseguindo ver a luz no fim do túnel. Parece que o nosso ditador levou um choque após o rebaixamento da Ponte Preta e está começando a dirigir o clube como uma pessoa sensata, dando responsabilidade para as outras pessoas que compõem a diretoria do clube. Isso é muito importante. Tira o peso das costas do ditador, tá certo? Espero que ele não tenha recaída. E sucesso para a Ponte Preta. Meu nome é Camargo, aqui do Jardim Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Arrascaeta chegou ao seu 100º gol pelo Flamengo na noite de ontem, na vitória do rubro-negro sobre o Madureira. Qual é a maior vítima do uruguaio atuando pelo Mengão? Começo com você, Breno Beretta. A maior vítima do Arrascaeta, eu acho que é o Vasco, vai. Tigrão, qual é a sua resposta? Palmeiras. E você, CH? Vasco. Já eu dou a resposta. O Red Bull Bragantino puniu o zagueiro Gustavo Marques por comentário machista após eliminação para o São Paulo.
O clube puniu o jogador que disse: mulher não deveria apitar um jogo desse tamanho. Tem uma nota aqui do Red Bull Bragantino sobre a punição. O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. O valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região Bragantina. E aí, começo com você, Tigrão. Qual é a sua opinião sobre essa multa aplicada pelo Red Bull Bragantino ao zagueiro que falou besteira? Concordo plenamente. Foi desrespeitoso e perdeu uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada. E para você, CH, achou uma punição justa? Exemplar. Não poderia ser diferente de uma estrutura de uma empresa como é o Red Bull. Parabéns. Tem que tomar punição mesmo, assim aprende a ficar com a boca fechada. E para você, Breno Beretta, sobre a punição ao Gustavo Marques, a sua opinião? Gostei dessa punição e eles, inclusive, logo depois do jogo, mandaram o Gustavo ir lá no vestiário da árbitra pedir desculpas para ela. E ele também teve que pedir desculpas em público. Qual semifinalista do Paulistão está jogando melhor? Novo Horizontino, que vai enfrentar o Corinthians sábado às 20h30. Ou São Paulo, que vai enfrentar o Palmeiras domingo às 20h30. Novo Horizontino e Corinthians é em Novo Horizonte e São Paulo e Palmeiras será na Arena Barueri. E aí começo com você, Tigrão. Quem é que está jogando melhor? Dos 4, né? Dos 4 semifinalistas. O São Paulo. E para você, CH? Novo Horizontino. E você, Bebê? Para mim, dos 4, quem está jogando melhor é o Palmeiras. Não está no Na Lata, mas aproveitando o ensejo e o Pedro Piscinato também opinando. Quem é que vai fazer a final do Campeonato Paulista 2026? Começo com você, Breno. Novo Horizontino e Palmeiras, Batista. E você, Tigrão? Corinthians e São Paulo. E você, CH? Corinthians e Palmeiras. Pedro Piscinato, qual é o seu palpite para a final do Paulistão? São Paulo e Novo Horizontino, Batista. Valeu, Pedrão, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Breno Beretta, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigral, até amanhã, Tigral. Ô, Batista. Oi. Você não vai dar a resposta do Na Lata 1? Vou dar a resposta. Você quer saber antes de você sair do ar para ver se você acertou, é isso? Lógico, pô. Então, atenção, a resposta é Palmeiras. Tigrão, parabéns, acertou 8 gols. Obrigado, hein? Em segundo, Grêmio e Vasco, 6 gols cada. O Bebê e o CH foram no Vasco, mas a resposta correta é Palmeiras, 8 gols. Agora você já pode se despedir em paz, Tigrão. Vou imitar um cara aí. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Muito obrigado. Mesmo aqueles, né, que não tiveram a mensagem veiculada no ar, mensagem de texto ou então mensagem de áudio. Mas eu agradeço muito de coração por você ter reservado um tempinho para mandar para cá a mensagem. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom.